está sendo gravado na internet. Na verdade, na verdade, os seminários desse semestre agora, diferentemente do que eu fiz da vez anterior, eu dei o nome de Confrontos da Comunicação, repito, porque eu acho, sinceramente, que do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista epistemológico, a serventia da comunicação, do estudo de comunicação, é incrementar a relativização da autonomia das ciências sociais. Não é novo dizer isso. Para Marx, por exemplo, havia o continente da história, e do continente da história você podia atrair para ele conhecimento de qualquer área especializada. A sociologia, Marx nunca foi sociólogo, realmente não tinha se consolidado. Marx era mais filósofo do que economista ou sociólogo. Mas depois as ciências sociais vão criando, digamos assim, defesas ao redor de seus objetos e, de algum modo, a prática da comunicação, mais do que a prática teórica da comunicação, a prática técnica da comunicação, vai como que criando um solo artificial, uma cidade artificial, eu dei o nome disso de bios virtual, que é, na verdade, uma sombra urbana, uma outra cidade humana que se projeta sobre a nossa. Eu acho que, apesar disso ter sido repetidamente reiterado, nós ainda não temos plena consciência do que é ser incorporal. Quer dizer, nós continuamos agarrados aos nossos corpos, a mesma metáfora de profundidade que os corpos têm, isso grande influência da doutrina cristã, e isso tem a ver com o que eu vou colocar aqui hoje. Então, a psicologia e o sucesso que a psicologia teve e vem tendo com idas e recursos, tem a ver também com uma metáfora de corpo, uma metáfora da ideia de corpo que nós acreditamos, que nós levamos muito a sério. Na verdade, cada vez mais se desestabiliza a noção de corpo. Quer dizer, nós achamos, primeiro, que corpo é carne, né? Que o corpo é carne. E que essa carne, depois vem os antropólogos e nos dizem, não, o corpo é o pretexto para representações, para ficções, para invenções, sobre a carne que cada um de nós arrasta e suporta. Mas, no fundo, nós continuamos agarrados à metáfora cristã de uma singularidade do corpo como uma singularidade, unicidade, né? E em cima dessa singularidade se projetam representações sociais, mas, ao mesmo tempo, uma interioridade que nós guardamos, uma interioridade que vivemos perscrutando, pode ser pela psicanálise, pela psicologia das profundidades, e nos damos conta também progressivamente que nada disso tem qualquer verdade. Nem a verdade dessa singularidade isolada que no fundo da alma teria uma verdade ali que pode ser revelada pela confissão, pela a virada da alma sobre si mesma, que seria o batismo, a metanoia platônica, o batismo, que seria, quem sabe, aquilo que os cristãos revelam no confessionário para o seu confessor, para o padre, ou quem sabe apareceria durante uma psicanálise sincera e profunda. Nada disso efetivamente se comprova como verdade, mas também não tem importância porque não é mentira, né? O fato é que nós continuamente estamos alimentando e criando ficções sobre essa realidade chamada corpo. Então, a metáfora da profundidade, da consciência indo para dentro de si mesmo, nós guardamos ela por
como uma herança cristã e confirmada pela psicologia, e, de certo modo, confirmada também pela psicanálise, apesar da rachadura que a psicanálise faz na unidade dessa invenção. A psicanálise não tem essa unidade. Na verdade, nós somos cortados de dentro, cindidos de dentro, por alguma coisa que nos escapa. Mas nós ainda é o sujeito. Ou seja, ainda é a consciência individualizada, ainda é o indivíduo fragmentado e isolado. Quando há possíveis outras noções de corpo, mas não nos cabe aqui hoje trazer. Há várias outras ideias de corpo, várias outras onde o corpo não é essa substância isolada e fragmentada. Por exemplo, o corpo para os orientais, para os hindus, para as metafísicas africanas, não é bem esse corpo. Para os árabes também, tem várias palavras para dizer corpo. Agora, então, o árabe tem, na verdade, 3 palavras para dizer corpo. O árabe diz corpo. Se o corpo está morto, está parado, é o corpo do cadáver. Da medicina, ele diz jassad. Se o corpo está em movimento, é jism. É corpo também, mas a palavra é outra. Mas ele tem uma terceira palavra para corpo, que é daat, que é o si mesmo do corpo, o si mesmo corporal. Eu traduziria como o quanto a si do corpo, que é uma noção metafísica, mais complicada de explicar. Mas são 3 palavras para dizer o que nós dizemos com uma, que achamos que estamos garantidos com essa palavra. Ora, a psicologia, na verdade, se sustenta com essa palavra. É da profundidade, é da carne para dentro, da carne para as suas representações, e quem sabe para essa outra ficção chamada espírito, que a filosofia, mesmo a filosofia analítica contemporânea, isso não existe. Se estiverem interessados em aprofundar isso, leiam um livro do Gilbert Ryle. Ele mostra que isso é uma grande ficção, um analista, filósofo analítico inglês, muito interessante. Gilbert Ryle mostra que é uma ficção, não existe essa coisa chamada espírito. Tem corpo, mas ele mantém a ideia de corpo. Ora, então o que eu quero trazer aqui hoje é mostrar que mais ou ao lado de qualquer especulação teórica que você faça sobre essa inexistência dessa unidade chamada corpo, que vai para dentro, para alguma coisa chamada espírito, que é a prática mesmo da comunicação, a prática mesmo das máquinas de comunicação, já evidenciam isso, com uma outra realidade, com outra noção. Eu tratei disso num livro meu chamado Estratégias Sensíveis, mas não especificamente com essa visada, confrontando com a psicologia. Então, o que eu vou trazer agora é exatamente a tentativa de demonstrar que há outra dimensão de tratar daquilo que a psicologia trata, mas sem essa ideia de unidade, fixada num corpo, fixada num sujeito isolado. Então, eu vou explanar agora, é o tópico do sensível. Então, a categoria para mim é essa, o sensível, enquanto um eixo cultural da contemporaneidade. Quer dizer, e mostrar que o sensível é alguma coisa que, vocês vão ver, compete com a dimensão de que está fazendo a psicologia, apesar de, aparentemente, a psicologia lidar também com o sensível. Quer dizer, sobretudo, nessa semiose, na produção de sentido, que é feita pela comunicação eletrônica, em todas as modalidades. Eu acho, efetivamente, que a comunicação eletrônica transforma por inteiro o tópico tradicional da comunicação. A comunicação eletrônica é uma outra coisa. E eu acho muito interessante, para o estudo de comunicação, são poucas as pessoas que se deram conta disso em termos epistemológicos e buscam. As pessoas que lidam com imagem, fotografia, está aqui o professor Benjamin Picado, da UF, lidam com a dimensão das imagens. Na Bahia, eu gosto muito também dos trabalhos do André Lemos, que para mim vai nessa abertura
nessa abertura de uma outra comunicação. Então, a estética é a palavra-chave para isso em termos teóricos, em termos práticos. É a estética. Então, essa palavra estética, ela fez um trajeto triunfante na história das ideias no Ocidente, a partir, primeiro, do impulso vigoroso que foi dado a essa palavra por Kant, mas nela não há nada de intrinsecamente verdadeiro. Não há nada de intrinsecamente verdadeiro em termos absolutos na palavra estética. Assim, ao lado e à margem da estrita interpretação que Kant faz do objeto, disso que ele vai chamar de estética, permanece também a tradição, uma tradição de entendimento, e dentro dessa tradição, a palavra estética é mais ampla do que o que acontece na esfera do artístico. Porque, veja só, o grande interlocutor de Kant é Baumgarten. Baumgarten, filósofo importante, mas não tem nem um pouquinho da repercussão e da importância que tem Kant. Mas a ideia que eu quero trazer aqui de estética é exatamente a ideia de Baumgarten. Então, Baumgarten é, na verdade, quem cria o termo estética. E é Baumgarten que mostra, aponta, depois ele perde nas discussões com Kant, quando Kant entra na esfera do artístico, ele mostra que essa dimensão está muito além do artístico, muito além do julgamento da obra de arte. E, em linhas gerais, o Baumgarten vai dizer, a estética é um modo de acolher a experiência sensível. Mas a experiência sensível de quê? A experiência de captação de valores. E, portanto, ele vai dizer, a estética não é um modo que não se reduz aos parâmetros da experiência política, não se reduz aos parâmetros da experiência ética, nem da experiência religiosa, nem da experiência intelectual. Portanto, é um modo próprio. É um modo próprio de acolher os valores pelo sensível. Eu poderia até dizer, para depois discutir essa palavra, de acolher pela pele, de acolher pela superfície. Nós temos uma ideia de pele, superfície e aparência como alguma coisa que escapa à verdade, que não se submete à prova da verdade e que por isso engana. Eu venho sempre repetindo que é verdade, as aparências enganam, as aparências são epidérmicas, elas enganam, mas só enganam porque tem força para enganar. Enganam, mas é a força do engano que exatamente nos interessa nessa experiência do sensível que hoje está na mídia, que a mídia exerce. Só que engano, é preciso também sempre revisitar as palavras, e a palavra engano não é no sentido depreciativo que possa ter aqui, não é no sentido de mistificar a consciência. É engano no sentido que um movimento estético importante no Ocidente foi o maneirismo, deu. O maneirismo é aquele contrapeso do barroco. Não contrapeso, na verdade, que o maneirismo é um momento do barroco, mas é um momento do barroco mais voltado para as distorções, né? Aquela distorção que está na Capela Sistina, com o dedo distorcido de Deus apontando para o homem, ou as distorções que estavam nos jogos de sombras das máquinas que se inventavam no século XVII, as distorções, enfim, que estavam nas formas que queriam perfeitas e que de repente veio um artista e dá uma quebra. Né? Esse engano é a bandeira e é o leme do movimento maneirista, que é um movimento muito interessante para o momento atual, mais do que o barroco, a plenitude do barroco. Tanto que um lema dos maneiristas dizia assim, e quem não souber enganar, vá para o banco da escola aprender. Para o banco da escola aprender. Quer dizer, a arte do engano, portanto, a arte de uma força que lhe tira do caminho e que lhe mostra.
Ora, então, essa estética não é nada que se reduza ao político. Quer dizer, o político pega a estética e usa a serviço dela, digamos, para a guerra, a propaganda política. Não é isso. É a estética como uma dimensão própria. Em outra palavra, a estética é um modo. É um modo. Significa o quê? É um modo que é capaz de acolher uma teoria do belo, é capaz de acolher uma teoria da arte, mas igualmente, além de uma teoria do belo e a teoria da arte, que é como normalmente lidamos com a estética, ela acolhe também uma teoria da sensibilidade, que é diferente. Uma teoria da sensibilidade. Tanto uma teoria entendida como o conhecimento intuitivo transmitido pelos sentidos. Ora, o que quer dizer um conhecimento intuitivo transmitido pelos sentidos? Um conhecimento que não tem a mediação reflexiva dos conceitos. Um conhecimento que não é conceitual. O conceito, o conceito é aprisionador. O conceito, na vocação universal que tem todo o conceito, ele é visto. Hegel fala do conceito na Fenomenologia do Espírito. Eu acho uma metáfora perfeita para conceito, como Hegel, é visgo passarinheiro. Não sei que vocês sabem, mas interior da Bahia, era menino, sou do interior da Bahia, eu não sabia fazer, mas tinha menino que sabia fazer. Armadilha para passarinho com visgo de jaca. Com visgo de jaca, a jaca dura, né? A jaca mole. A comida, o visgo, ao invés daquela armadilha que batendo podia quebrar a pata do bichinho. Os meninos de interior são muito maldosos com o bichinho. Eu sei que isso hoje pode horrorizar. Realmente, quando eu passo, mesmo ali no Leblon, eu morei muitos anos, e eu vejo as rolinhas no chão, pouco pagou, eu sempre passo e fico admirado, porque aquilo era um tesouro quando eu era menino, e não tinha naquela quantidade. Em Feira você tinha que fazer o diabo para pegar uma rolinha e comer depois, porque você comia. Meu pai adorava comer rolinha. E aqui elas estão brincando ali, pacífica, e ninguém incomoda, ninguém protege. Jamais passaria na cabeça de um garoto do Leblon matar a pedra, ou matar com badoga uma rolinha daquela. Mas essa era a grande atração na minha infância, no interior, em Feira de Santana. Sei que as coisas, para umas coisas melhoraram. Carne pequenininha da bichinha ali. Mas você pega com o visgo passarinheiro, o visgo segura no pé, aí você vem e captura o bicho sem. Hegel tem essa metáfora para o conceito. O conceito é um visgo passarinheiro. Por quê? Porque você tem uma profusão de conhecimentos que vem do sensível sobre qualquer coisa. E você pode levar a vida inteira divagando por aquilo, trocando de opinião, mudando. Aqui, nada disso é conceito, tudo isso é opinião. É o que a doxa traz, é o preconceito, mas de repente alguém conceitua. Quando alguém conceitua, impede você de voar. Você não voa mais. Ou seja, você está na esfera da ciência. Né? Por isso que conceito em alemão é Begriff, der Begriff. Greifen, em alemão, é agarrar. Angriff é ataque. Né? Então, o Begriff significa aquela operação, B, em geral, um coletivo, é essa operação de você abarcar alguma coisa, agarrando e fixando ali. Precisa dizer o visgo. É o visgo passarinheiro. Conceituou, danou-se. Conceituou, danou-se, foi para a esfera da ciência. Né? Você ainda tem alguma liberdade, né? Quando conceitua. É por isso que nos Irmãos Karamazov, na fala do grande, não é o nome do grande irmão, não, o que chega, o Dostoiévski faz ele dizer assim, esqueci o grande, ele diz assim, olha, todo mundo quer voar,
tem ânsia de voar, de ir para as alturas, de sobrevoar, mas, na verdade, ao mesmo tempo, você tem uma atração enorme pela gaiola. Né? Você se sente seguro na gaiola, apesar de querer voar muito. Essa gaiola é o conceito. Né? Mais uma vez, não tem a ver com Hegel, mas tem a ver com passarinho também. Por isso que eu parti agora para me lembrar da gaiola. Que a gaiola é o conceito que lhe amarra, que lhe dá segurança. Então, o sujeito, claro, o indivíduo, a consciência subjetiva, é um conceito aplicado à diversidade do ser humano. Ou seja, você é uma pessoa individualizada, um conceito, você tem consciência, sua consciência tem dimensões interiores, de profundidade, você é conceituado dessa forma e é muito difícil escapar desse viso. É muito difícil. Ora, então, o sensível aqui portanto, é um modo capaz de acolher a teoria do belo, da arte, mas é uma teoria da sensibilidade, portanto, é outra coisa. É uma outra coisa. Então, sem conceitos. Portanto, olha, Mukharovsky foi um grande teórico da escola de Praga. Ele disse o seguinte, que a arte, ele diz, não é naturalmente o único portador da função estética. Isso eu queria deixar claro como ponto de partida. A arte não é naturalmente a única portadora, ou o único portador da função estética. Ele diz que qualquer fenômeno, qualquer fato, qualquer feito, qualquer produto da atividade do homem, ele diz que pode se tornar signo estético. Qualquer. Não é uma fatalidade do objeto artístico se tornar. Então, ele diz a função estética, portanto, ela é diferente de qualquer outra. Diferente de qualquer outra. Mas ela é capaz de atuar como dinamizadora de todas as atividades humanas. Ora, então, embora essa função predomine na arte, que eu chamo a atenção de vocês, é uma palavra cada vez mais pesada. É uma palavra de que talvez, não sei, a gente devesse se desembaraçar, nos livrar dela, apesar de todo o prestígio que tem a arte, tem o artista, mas é pesada e é uma reivindicação que cada vez mais fazem aqueles que esteticamente às vezes são desastrosos. Eu sou um artista. Um artista você já não sabe mais exatamente o que dizer. Sim, porque é uma reivindicação democrática. Né? Democrática, por que não? Por que não? Então, essa função, ela predomina tradicionalmente na arte, mas não se reduz à arte. Essa é a questão. Toda vez que ela intervém em inumeráveis atividades cotidianas. Eu estou lendo aqui com essa atividade, que eu tinha escrito isso aqui para uma palestra em espanhol. Eu fiz, aí eu estou ao mesmo tempo, não é difícil traduzir, mas eu acho que talvez às vezes eu tivesse dito outra coisa. Então, há um italiano chamado Luigi Pareysson, não sei se vocês conhecem, P-A-R-Y-S-O-N, Luigi Pareysson, que ele tem um livro Estética, Teoria da Formatividade, está em Bompiani, 88. Pareysson é o único livro também de Pareysson que eu já li, foi esse. Ele foi professor de um amigo nosso, que eu vou dizer o nome, vocês conhecem, muito mais amigo da minha mulher do que meu mesmo. Mas é amigo meu também, nós saímos, quando vem aqui no Rio, então, é o Jane Vatimo. Foi o professor do Vatimo, mas foi até o orientador de tese. E Vatimo é realmente um dos principais filósofos italianos. Eu gosto muito dele, é uma pessoa muito divertida para você comer junto. Também. Não, Pareysson é um grande mestre de italianos importantes. Então, nesse livro, Pareysson propõe a noção de formatividade. Ao invés de estética, dizia formatividade. Então, formatividade para quê?
para sustentar que qualquer atividade humana, da mais simples à mais complexa, tem alguma coisa em comum com aquilo que você chama de arte. Quer dizer, qualquer atividade tem alguma coisa em comum com a arte. Então, formatividade é para Pares um fazer. É um fazer. Que, enquanto faz, inventa um modo de fazer. Presta atenção. Quer dizer, não é um fazer comum. É um fazer que, fazendo, inventa o modo como fez. Tá? Portanto, é uma produção que, ao mesmo tempo, é invenção. Diferente. Né? Porque invenção, a palavra invenção, em latim, invenire, é tanto chegar como encontrar. Né? É tanto chegar como encontrar. Esse venir é de vir, é chegar em venire, mas também encontrar alguma coisa pode ser um invenire. Quer dizer, no ato de fazer o que quer que seja, você inventa alguma coisa, mas inventa em quê? Inventa o modo como você fez. Você cria. Portanto, você cria o real. Talvez a maior de todas essas invenções, malformidade, seja fazer música. Não, claro, mas a música certamente. Por quê? Porque a música não está, digamos, determinada por nenhum real externo. A música cria o real dela, ela engendra um real próprio. Por isso que a boa música, a rigor, só significa alguma coisa secundariamente, mas não primariamente. A música não significa nada. E é essa força que a música tem, de não significar como alguma coisa. Você pode depois atribuir sentidos, significados a ela, mas isso é posterior. Isso é um efeito posterior, é um efeito secundário. Então, ela cria um real próprio. Ora, em outras palavras, o que eu quero dizer aqui, que a vida, a nossa própria vida, a vida quando é interrogada sobre o sentido dela, ela está diretamente ligada à estética. Diretamente ligada à estética. É possível, portanto, eu vou falando às vezes da psicanálise, que a psicanálise não seja mais do que uma estética. Uma boa sessão analítica embeleza maravilhosamente a nossa misériazinha cotidiana. Às vezes, um pequeno incidente, uma mesquinharia, que de repente se torna, pela interpretação, pelo diálogo que se cria ali, não precisa ser verdadeiro também esse embelezamento, mas é um embelezamento. Então, a vida como diretamente ligada à estética. Olha, então, dentro dessa linha de pensamento, a particularidade do signo estético, a particularidade do signo constante da estética, é a pluralidade do sentido. O sentido nunca é uno, o sentido nunca é conceitual, mesmo quando a arte se queira conceitual, que existe, né? Então, é a polissemia, essa pluralidade de sentido é a polissemia, que justifica tanto a abertura do sentido, quer dizer, aquela possibilidade que tem a obra de mudar de significado ao largo do tempo. Talvez essa primeira noção foi uma noção que deu fama a Eco, curiosamente, quando Eco fez a obra aberta, aquele livro aberto, muitos anos atrás, então, mas sempre foi evidente que essa abertura que efetivamente caracteriza um modo de inventar peculiar. Uma abertura que você lê, hoje de manhã estava falando de Machado, você pega um Machado de Yaya Garcia e o Machado Assis Memorial de Aires, enfim, o grande Machado. É impressionante porque você pode ver exatamente a força da invenção nessa indecisão, nessa indeterminação, nessa abertura, que eu acho que Machado tem mais do que, ou tem como os grandes escritores brasileiros, não era, mas talvez mais do que os grandes escritores brasileiros, todos os tempos. Exatamente porque o português ali parece tão próximo, né? Não é próximo de Machado, mas parece muito próximo.
Então, a possibilidade dessa que a obra tem de muda de significado ao longo do tempo, como a relação mutável que a obra tem com o mundo externo. Ela muda também a relação da obra. Então, nessa relação, o signo estético funciona como signo de comunicação. É um signo de comunicação. Quer dizer que ele se abre para uma semântica do imaginário coletivo. Portanto, o signo de comunicação, o signo estético como um signo de comunicação, é um signo que está presente na ordem das aparências fortes. Uma aparência forte, eu quero dizer, uma forma sensível que investe as relações intersubjetivas no espaço social. Quer dizer, uma forma sensível que investe a relação que uma subjetividade tem com outra no espaço social. Lembro, mais uma vez, uma fala, digamos, antiga, a fala de Aristóteles no livro Sobre a Alma, Peripsirrê, onde Aristóteles diz: a alma não conhece sem fantasma. Uknoei psirrê aneu fantasmaton. A alma não conhece sem fantasma. Quer dizer, a alma não conhece sem fantasia, mas a tradução boa não é fantasia. A alma não conhece sem imagem. A alma não conhece sem imagem. Nós temos sempre entre nós e o mundo, entre nós é coisa, entre nós e o outro uma imagem, que é como efetivamente conhecemos ao outro e conhecemos a nós mesmos. Né? A preservação dessa imagem é fundamental para a relação com o outro. Às vezes uma imagem que não há nada que nos tire a negatividade dela, não é? Que pode ser até fruto de aparência, de palavra. A imagem é forte. Eu tenho 74 anos e vi passar toda a ditadura militar, os relatos da morte da Argentina, tá? Mas há 4 dias, eu vi num programa da TV Senado. Não tinha imagem nenhuma sobre tortura, sobre a Comissão Nacional da Verdade, mas tinha um relato de algumas mulheres, de uma senhora. Isso é curioso, eu que já vi tudo e vejo violento, eu ainda estou com esse negócio na minha cabeça, agora do dia essa imagem não vai desaparecer. Não era imagem física, ninguém só torturado, não. Era a imagem de sinceridade e de coragem que aparecia na palavra delas. Isso entrou de tal modo, está em minha cabeça, que eu sinto que vai levar semanas para participar e eu poder falar serenamente desse assunto, que é terrível, terrível. A imagem é forte. E às vezes a imagem está na palavra. Às vezes a imagem está na palavra. Então, signo de comunicação, portanto. Olha, a resposta, portanto, que é um signo de comunicação, passa por esse filósofo, para mim, é o melhor dos pragmatistas americanos. É o mais interessante dos pragmatistas americanos, que jamais conseguiu, aliás, ser professor de universidade, nenhuma universidade aceitava ele nos Estados Unidos, chamado Peirce, Charles Sanders Peirce. Esse sujeito realmente era genial, era tudo ao mesmo tempo, matemática. Tem, aliás, para quem gosta, os ensaios melhores do que qualquer coisa que Freud escreveu, Jung escreveu, sobre telepatia. Tem 2 ensaios de Peirce sobre telepatia, que é fantástico, para quem não se interessa por esses assuntos. 2 ensaios muito bons. Freud escreveu sobre esse assunto, é pobre. Eu acho Jung também, mas os de Peirce muito, muito bons. Então, o Peirce, por que nos interessa aqui? Que o Peirce é um sutilíssimo teórico da mediação. É um sutilíssimo teórico da mediação e da representação. E foi Roman Jakobson, que é um grande linguista, Jakobson, importante para os estudos de comunicação. O Jakobson caracterizou Peirce
justamente, ele diz, isso é de Jacobson, o mais criativo, o mais universal dos pensadores norte-americanos, ele diz, tão importante, Jacobson diz, que nenhuma universidade achou um lugar para ele. Isso é uma frase terrível. Jacob, nenhuma universidade encontrou um lugar para ele. Isso fica mal para a gente. Então, se trata de um tópico bastante técnico, um pouco chato, explicar, mas vou ter que passar por ele agora. Mas que eu posso tentar resumir algumas formulações persianas para explicar o que é um signo de comunicação, que é fundamental para depois nos contrapormos ao que a psicologia faz. Aqui. Então, primeiro ele vai explicar o que é um signo. Um signo, ou a palavra que ele dá também, representamen, né? Uma palavra latina. Ele diz, um signo, um representamen, é alguma coisa que para alguém representa ou se refere a algo em algum aspecto ou caráter. Nossa Senhora. Vocês entenderam? Quer dizer, o signo é alguma coisa que para alguém, que para mim, representa alguma coisa. Ou um aspecto ou caráter de alguma coisa. É isso que ele chama representame. Portanto, o signo é alguma coisa que está no lugar de outra. Não, é o calor do Rio mesmo, que está dando aí, todo mundo já está, eu mais desesperado, porque todo mundo não estou aguentando mais o calor do Rio. Ainda bem que eu vou a São Paulo depois da manhã, espero que esteja um pouquinho mais fresco. Está demais, né? Mas carioca gosta. Não? Não. Olha, mas eu estava vindo da frente. Ah, não, mas sertão, eu estava vendo na CBN a moça anunciando do clima que quarta-feira começaria a fazer, e ela diz assim, jovem repórter da CBN, é bom então aproveitar hoje e amanhã, porque vai estar muito quente. Aí eu disse, carioca, essa é carioca, vai estar muito quente. Então, portanto, é alguma coisa que representa ou se refere a um caráter, um aspecto de outra. Portanto, se dirige a alguém, o signo, portanto, ele se cria na mente de uma pessoa um signo equivalente, ou talvez um signo ainda mais desenvolvido. Então, eu tenho alguma coisa, para representar essa coisa, eu crio na mente alguma coisa que pode ser equivalente a ela, ou mais desenvolvido, ou ainda mais desenvolvido. Ora, então, é esse signo criado, ele diz, é o que eu chamo o interpretante do primeiro signo. E essas noções aqui já viraram um lugar comum nos estudos de Peirce. É comum, mas eu tenho que repetir, por quê? Então, é o interpretante do primeiro, um interpreta o outro. Então, o signo está no lugar de alguma coisa, que é o objeto dele. Quer dizer, a palavra elefante está no lugar da coisa elefante, que mesmo diante do elefante, eu já tenho uma mediação ali, eu poderia chamar de outra maneira. Então, o signo está no lugar desse objeto, mas não em todos os aspectos do objeto. Ele está no lugar do objeto, isso aí é importante, repetir, com referência a uma espécie de ideia, que às vezes é o fundamento do representante. Quer dizer, na verdade, prestem atenção, mesmo diante do objeto, nós, quando representamos esse objeto, não representamos na totalidade dele, nós representamos um aspecto, que é o fundamento. Então, diante do animal que desconhecemos, que não sabemos o nome, nós buscamos um aspecto dele, uma representação que depois pode descongelar. Me disseram, por exemplo, não sei se eu vi isso, se foi que a palavra canguru, que não é dos nativos australianos, quer dizer, a palavra é dos nativos,
mas foi usada pelos colonizadores ingleses que chegam lá, porque nunca tinham visto aquele bicho, e pergunta para um guia nativo que animal é esse, e o sujeito responde cangaru, que é canguru. Mas isso quer dizer na língua, eu não sei. Ou seja, não tinha nome, não precisava de nome. Né? E ele diz, é canguru, aquilo é um canguru, quer dizer, um eu não sei. E canguru permanece, canguru conhece. Na verdade, é um aspecto, pode ser o elefante, é de um aspecto dele que você nomeia, a que você dá nome. Então, ele vai dizer, um exemplo, o signo casa, que obviamente está no lugar do objeto físico, outra coisa, por exemplo, esse signo acentua um aspecto fundamental da ação de morar, da ação de habitar, suscita em alguém, quer dizer, não exatamente uma pessoa, uma interpretação, e essa interpretação é outro signo, interpretante. Mais uma vez, isso é muito sabido, mas tem um detalhe aqui que eu chamo a atenção. Ele suscita em alguém, ele diz, mas não é exatamente uma pessoa. Quem é? É o próprio sistema lógico da língua que atua na mediação comunicativa. Ou seja, o sistema lógico da língua pensa. O sistema lógico da língua pensa. Então, eu quero chamar a atenção para o fato de que, nessa frase de pensa, é possível pensar fora da cabeça. Quer dizer, é possível pensar fora de nós. É possível pensar no objeto, é possível pensar na coisa, ou por meio das coisas. E isso é evidente, digamos, uma forma tosca de dar conta disso. Você tem esses sistemas divinatórios que se popularizaram, o tarô, né, as runas, são formas externas de pensar. São formas exteriores de pensar, são formas de fazer pergunta, mas são formas de pensamentos também que se articulam ali e que o leitor, ou a leitora, a vidente, quem é, lê as cartas e diz mais ou menos o que está se passando, seja na cabeça do outro, seja na situação, mas na verdade aquelas cartas em conjunto, ou aquelas pedras em conjunto, ou aqueles gravetos, ou os búzios em conjunto, compõem uma espécie de língua externa, de linguagem externa. O único filósofo que eu sei que teve essa ideia fora de Peirce, Peirce apenas sugere isso, é Wittgenstein. Porque Wittgenstein faz uma distinção entre Denken e Verdenken, verdade? Entre pensamento interno e pensamento externo. Ele diz, é possível pensar externamente. É possível pensar externamente. No sentido, as coisas falam de algum modo. As configurações espaciais falam. E há sistemas civilizatórios, sistemas culturais, para quem isso é uma coisa muito séria. Uma coisa muito séria. Os gestos, a maneira de se portar, isso constitui uma linguagem que você pode divinatoriamente chegar a ver determinados traços. Isso não é uma simples superstição. Né? Estou pensando no não verbal. Sim, no não verbal. Sim. Isso já estaria dentro da ideia do não verbal, talvez? Entra aí. Mas aí precisaria da língua, do código para... Precisa, porque esse não verbal não quer dizer que ele não toma as palavras como objeto. Quer dizer, você pode ter um sistema, digamos, sistema oral, que escreva. Mas quando você diz que esse sistema é oral, a oralidade, na verdade a oralidade sempre é maior do que a escrita. A escrita é um código particular dentro da oralidade. Então, a predominância do sistema é oral. É oral. A escrita é um instrumento. Então, o não verbal, na verdade, pode tomar as palavras quase como objetos, como blocos. Né? Mas o que predomina, você vê o sentido, buscar o sentido, não vai buscar dentro da língua, você vai buscar fora dela. Você vai buscar nas interpretações, nas significações, nos costumes, nos usos, que é de onde você vai extrair realmente sentido para aquilo. E talvez
O maior exemplo desse não verbal, usando o verbal como instrumento, seria a própria psicanálise. Porque se você atribui um valor de verdade lógico, no sentido da filosofia analítica, uma palavra daquela, a psicanálise desmente isso. Isso não importa que o que você diga seja ou não verdade. O que nós vamos descobrir aqui é porque que você disse ela aqui dentro da relação e que tipo de desenvolvimento você vai obter dali. Portanto, é o oral aí, é o não verbal que vai atuar. A palavra aí, de repente, vai perder a dimensão, o valor de verdade dela, o valor denotativo dela, em função de quê? Da relação que você tem com o outro. Quer dizer, aquilo que você diz numa relação com o outro. Pode ser completamente diferente daquilo, da mesma palavra que você diz, numa relação com outra pessoa que não aquela. Né? Então, o que importa aí é a relação. O que importa é o pathos, a emoção de um para o outro, é o sensível aí de um para o outro. Não é o valor de verdade. Me lembro, era uma novela da Globo, falei dela outro dia, tinha o psicanalista, que era o Milton Gonçalves. Era um psicanalista, deram um papel importante ao negro, acho que pela primeira vez. E o psicanalista era o Milton Gonçalves. E era uma situação onde o grande problema da mulher, da paciente, era que ela não sabia direito se ela era filha de fulano ou não era, e vivia nesse drama, ela não acreditava que o pai fosse o pai, porque não sei o quê. E esse negócio se arrastava na novela, e uma certa hora, o psicanalista, que é o Milton Gonçalves, resolve acabar com a agonia dela com o tronco, puxa do bolso um certificado de batismo que ele tinha obtido, não sei quem, ele já bancou o detetive, saiu dali para investigar o nascimento daquela mulher e disse, está aqui a prova do triunfo, você é filha, sim senhora, desse sujeito, não sei o quê. Eu me lembro, um tempo ainda que eu vi mais novela fazer análise, que eu tive frouxo de riso, e todo mundo aqui já fez, sabe o mínimo que é a psicanálise, teria de rir muito, não tem nada a ver com prova de verdade. O que importa era o grilo dela ali, naquela relação. Ele aí acabou, a senhora não devia pagar esse psicanalista, não, e ir embora. Ir embora. Essa dimensão do que é verdade, que você ouve, eu lidei muito tempo com analistas e análise de aula, eu me lembro de outra história, essa não era de televisão, é real, com uma pessoa que era resistente a isso, achava tudo aquilo uma vigarice, né? Mas estava num momento difícil de vida, deixado a mulher, vai fazer uma análise. Ele só levou, ele mesmo me contou, uma sessão porque ele já vai com a raiva desgraçada do psicanalista, disposto que o cara dissesse qualquer besteira para ele sair contando, para bater, e tem a sessão, fala, o cara calado, o analista meio calado. Quando ele termina a sessão, ele vai saindo, ele aí pergunta para o analista, onde é que é o banheiro? E esse analista, aliás, eu conheço, ficou olhando para a cara dele, não disse nada. Ele aí acha que não foi escutado direito, diz assim, onde é o banheiro? Que ele queria fazer xixi. E o cara parado olhando para a cara dele, também não responde. Disse, meu amigo, ele fez uma pergunta clara. Onde é o banheiro? Você está olhando parado para ele. Ele sai e nunca mais voltou. E ele me contou isso. Ele que me contou. Mostrar como o psicanalista era um imbecil, queria outra coisa. Ele queria simplesmente ele disse ao banheiro. Prova da objetividade dele, valor de verdade da palavra dele. E o cara não acreditou. Por isso que não disse sobre o banheiro. O cara sabia que era mentira. Só já naquela sessão, o que não era a jogada dele, não era aquela. Ele queria dominar com o valor de verdade da palavra, e o outro ficou calado. Ficou no silêncio. Ele só não bateu
no psicanalista, porque não chegou a um extremo de violência. A vontade dela era esse, dele era esse que ele me ela vontade de dar um tapa na cara. Né? Você conhece essa pessoa existe, esse cara é professor. Jornalista queria lidar com fatos, Então, por que estou hoje aqui, muito bondoso com a psicanálise, eu estou mostrando um tipo de relação onde você tem o verbal e, ao mesmo tempo, nada é verbal aí. Nada é verbal. Tem uma outra coisa que passa, que você sente, que é... onde é que estava? Sim, então, o filósofo, ele está aí submerso nas questões essenciais de quê? Da mediação, da comunicação e da representação. O que é mediação? Mediação, não, eu lhe asseguro que não é aquilo que nos diz o Jesus Martim Barbeiro. A quem eu respeito muito, aliás, e me tratou muito bem há uns 4 meses atrás em Bogotá. Eu dei um curso lá na Raveriana, uma pessoa, uma gentileza, depois de um debate público comigo, um cara brilhante, é uma figura, aliás, em Bogotá, o Jesus Martim, é uma estrela, mas eu não concordo de forma nenhuma com a ideia dele de mediação. Mediação, para mim, é o ato originário de qualquer cognição, de qualquer conhecimento, qualquer ato de conhecer. Por quê? Porque a mediação implica um trânsito, ou implica uma comunicação da propriedade de um elemento para o outro, por meio de um terceiro termo. Então, quando Aristóteles diz a alma não conhece sem imagem, não conhece sem fantasia ou sem fantasma, ele está botando a alma de um lado, o objeto a ser conhecido de outro, e um terceiro termo, que é a imagem. É a imagem que você faz. É a imagem que você faz. Então, esse terceiro termo é exatamente o signo. Quer dizer, o signo é um meio de articular 2 elementos diversos, por exemplo, um objeto e uma ideia interpretante. Ora, o signo, portanto, na acepção dada por Peirce, o signo é um medium, quer dizer, um médium. O signo é um meio. Mas é um meio de quê? De comunicação. É um meio de comunicação. Por quê? Porque o signo faz possível o compartilhamento, a divisão de uma experiência. Quer dizer, um signo, na medida em que ele cumpre a função de signo, isso é bem Peirce, e nenhuma outra função, além de ser signo, na medida, ele se conforma perfeitamente à definição de meio de comunicação. Ele é um meio de comunicação. Ora, então, só que um meio de comunicação, para Peirce, determinado pelo objeto. É o objeto que determina o signo. Ou seja, nenhum outro aspecto, além daquele que capacita o signo a atuar sobre a quase-mente do interpretante. É essa noção que eu acho fabulosa. E em Peirce, quase-mente, a ideia de quase-mente, não é uma mente, mas é uma quase-mente. Nós vamos ver isso. Mente, quase-mente, de cabeça, de cabeça. De gás, de articulação, Então, é quase-mente. Então, essa quase-mente é que interpreta. É a quase-mente que interpreta, quer dizer, não é a autonomia, não é a autonomia mental do sujeito. E onde é que essa quase-mente está? Aqui não é exatamente isso. Está na comunidade, está no comum, está no grupo, está no que Wittgenstein chama no livro, aliás, eu digo assim, é o livro mais claro de Wittgenstein, que ele escreveu 2 anos antes de morrer, nunca foi publicado, chama Sob a Certeza. Sob a certeza. Está onde está no grupo. Está nos preconceitos do grupo.
está no que é vinculado pela opinião do grupo, está no pai, está na mãe, está nos amigos, está no que se diz, está no rumor, está na mentira. Tudo isso é uma quase-mente. E nós, efetivamente, aprendemos as coisas por essa quase-mente. Nós aprendemos que não somos vizinhos do Equador, não é do Equador que não fazemos, o que de sério, eu nunca na vida, eu não conheço o Equador, eu fui lá no mapa verificar mesmo, mas eu sei que Chile e Equador, né, não fazem fronteira com o Brasil, não é Chile e Equador? Chile e Equador, eu nunca fui olhar no mapa. Eu dou isso por absoluta confiança da minha professora de geografia, depois as pessoas que vêm de lá. Tem milhões de coisas que nós sabemos e que aprendemos, Wittgenstein chama isso de preconceito, por preconceito. Antes de chegar ao conceito, nós já sabemos. Mas é por uma estrutura comunitária, uma estrutura superior a nós, além de nós. Além de nós. A maior parte das coisas é que aprendemos a acreditar qualquer coisa, pode ser em Deus. Não precisa de uma definição, digamos, uma prova de verdade, epistemológica, para quem acredita. O pai disse, a mãe disse, se o filho é muito feio e não acreditar em Deus. E aquilo se consolida, essa estrutura de quase-mente. Ninguém é submetido à tortura da prova da verdade para dizer que Deus existe ou não. Quando você é católico, quando você é religioso, isso é automático. Então, no entanto, esse signo é determinado pelo objeto. Enquanto ele cumpre a função de signo, quanto mais ele cumpre a função de signo, menos efeito ele tem sobre essa quase-mente. Ou seja, o retorno é difícil. Quando o signo se consolida, a quase-mente é mais poderosa do que ele. É mais poderosa. Então, assim, digamos, depois de uma conversação comum, me deu uma alergia, depois de uma conversação comum, em que funciona um tipo de signo perfeito, maravilhosamente perfeito, se sabe que a informação ou a sugestão foi transmitida, mas você, ninguém, é absolutamente capaz de dizer mediante que palavras aquilo foi transmitido. E frequentemente você vai pensar o seguinte, que a transmissão se deu em palavras quando se deu em expressões faciais. É essa a visão de signo. Alguém lhe sugeriu, alguém lhe disse uma coisa forte, você está numa relação forte, a mensagem passou para você e você depois, essa mensagem é de quase-mente, é de ambiente, é de gente que você não sabe se aquilo foi dito por trejeitos, pela expressão, ou se foi em palavras. Principalmente em situações emocionais fundas. Né? Pode ser situação de amor ou de ódio. Você só lembra do tom da sugestão, da informação que passou. Então, a mediação é assim, digamos, uma operação semiótica complexa. É bem complexa. E também se designa como semiose. É isso que Peirce chama de semiose. É a operação de mediação. É a operação de construção e mediação de significados. Então, o que é que possibilita a semiose? É um a priori que é um comum. É um comum. Você tem que ter um comum para essa semiose se dar. Então, a pressuposição é que você tem uma dimensão comunitária. E essa dimensão comunitária é habitada por uma quase-mente. O Peirce tem uma expressão, ele chama isso, ele gosta de termos latinos, commens, C-O-M-M-E-N-S, commens, de como mente comum, mentes e mentes comum, comunes mentes ou mentes comuns, o commens. Então, esse termo, commens, ou quase-mente, é um refinamento teórico peirciano, que tende a descrever para o falante de carne e osso, para uma pessoa de carne e osso, que está participando de um ato de comunicação, de um ato comunicacional, não o lugar. Ai, meu Deus. Não. Não, está bem.
eu tenho uma crise, às vezes, de alergia que tem a ver com calor, e gozada, ela baixou aqui hoje. Eu tenho a impressão que foi o contraste do ar-condicionado com o calor externo. Não, porque eu não falei de calor brincando, não. Eu sou muito afetado por calor, muito. É estranho porque eu sou baiano, que é mais estranho. Muito estranho, mas eu sou muito afetado por calor. Eu odeio calor. Não, tá ótimo. Tá ótimo, vai melhorar. Então, então, veja só, esse termo, isso que eu queria dizer, ele não descreve o falante em carne e osso. Ele está descrevendo o lugar. É o lugar. O que é o lugar? É a configuração topológica, não é necessariamente o lugar físico. É a configuração topológica, as articulações espaciais em que se dá a trama da comunicação. Então, as relações de sentido em que se dá a interpretação. Ora, vejam só, isso é bem diferente de uma relação configurada pela psicologia. Se duas pessoas estão falando e uma diz essa coisa, a atitude normal do psicólogo é ver o que está na cabeça de um, o que está na cabeça de outro, e o ver o que é que as palavras se coadunam não com o que o outro disse e com o outro disse. A preocupação aqui da semiótica de Peirciana é descrever essa quase-mente, é descrever as circunstâncias, o lugar, a trama de relações em que a comunicação se dá. É bem diferente. É bem diferente. Portanto, você tem aqui não a mente do falante, você tem uma espécie de mente comunitária. Isso que Peirce define como um interpretante comunicacional. Ou, digamos, mais apuradamente, um Commons, que é a abreviação de mente comunitária. Portanto, nós estamos aqui plenamente dentro da ideia de um pensamento externo, de um pensamento externo ao sujeito. Nós estamos sempre supondo que somos donos de nossos pensamentos, e esse pensamento é externo. Não sei se vocês já viram, certamente deve ter, não sei se tem aqui na sala pessoa religiosa, mas determinadas sessões religiosas, hein? Não, eu falo nada disso, eu falo desse fundamentalismo mesmo, de seitas e religioso, é impressionante. Forma-se uma quase-mente com efeitos, às vezes, propriamente físicos. Essa quase-mente gera efeitos físicos fortes. Então, Peirce está descrevendo aí o processo individualizado da comunicação linguística, processo individualizado. Mas, quando ele invoca o conceito de comunidade, o que é que quer dizer comunidade? É uma ação recíproca entre um agente e um paciente. Portanto, comunidade é comunicação enquanto ser comum. Né? Que foi?